Já que nós estamos em período de Natal, eu vou te contar uma história de assombração que teria acontecido justamente no Natal, né? Na noite do dia 24 de dezembro, durante a Primeira Guerra Mundial. Essa história que eu vou te contar de assombração, ela é uma lenda. Ela é pouquíssimo conhecida, inclusive, tá? Muito difícil de você encontrar na internet. Eu só encontrei num livro da Ruth Ann Music. Ela é uma folclorista norte-americana, né? Uma folclorista dos Estados Unidos. E ela lançou um livro que eu vou colocar na tela aí agora, que chama-se The Telltale Lilac Bush and Other West Virginia Ghost Tales. E só tem em inglês. Eu só encontrei esse livro em inglês, na verdade. Mas aí eu estou fazendo um trabalho de tradução para trazer aqui para o canal. Inclusive, um dos grandes diferenciais aqui do canal tem sido esse, né? Que a gente tem trazido algumas lendas aí que não necessariamente são muito conhecidas. Algumas lendas dos Estados Unidos acabam sendo, inclusive, até pano de fundo, né? Para enredos e roteiros de filmes. Mas nesse caso aqui, até então, não conheço nenhum filme. Talvez você conheça, talvez já exista algum filme que tenha a ver com essa lenda, né? Tem algo parecido aí com essa lenda que a gente vai te contar. Essa é uma lenda que faz parte do folclore da Virgínia Ocidental. E o interessante é que a Virgínia Ocidental é um estado norte-americano, né? Um estado dos Estados Unidos. E lá, inclusive no início da introdução desse livro, né, a Ruth Ann vai dizer que a Virgínia, lembrando que ela é uma escritora folclorista especializada em folclore da Virgínia Ocidental, tá? Então ela conhece muito aquela região e ela vai dizer que aquela região, por exemplo, a questão da natureza, né, de casas na colina, por exemplo. A Shirley Jackson tem até um livro que se transformou num livro muito famoso, né, A Casa da Colina. Lá tem muito esse cenário, assim, cenários de montanhas, né, cenários de colinas, por exemplo. Então seria ali o cenário ideal para manifestações sobrenaturais, alguns fantasmas bem típicos assim dos Estados Unidos e tal. Nesse caso daqui a gente tem, por exemplo, uma casa da colina como sendo o cenário principal, tá? Então o nome, na verdade, o nome dessa lenda, eu vou até procurar aqui o nome da lenda, que eu tô com um livro aberto em inglês no computador. Seria, em português, seria traduzido como mais ou menos assim, o soldado fantasma, ok? Então, essa lenda vai dizer o seguinte: durante a Primeira Guerra Mundial, né, aí a gente está falando mais ou menos em 1914, entre 1918, existe um soldado, né, americano que morava lá na Virgínia Ocidental, West Virginia, né, e ele era noivo de uma jovem lá. E ele estava prestes a se casar, né, já planejando a questão do casamento, quando ele é convocado justamente para a guerra. Ele foi convocado, inclusive, de surpresa. Ele foi transferido imediatamente para a Alemanha, né, porque a guerra se concentra ali na Europa. Então ele tem que sair de surpresa e ele deixa a noiva lá, tá? E tem aquele negócio, né? Ele, por exemplo, o camarada é chamado para a guerra. Então não se sabe se ele vai voltar ou não, né? Então você imagina como foi uma despedida sofrida, ele ter que abandonar, por exemplo, a noiva dele, com quem ele estava prestes a casar, sem saber necessariamente se vai voltar ou não, né? E aí essa jovem acaba esperando. A gente está falando de 1914 a 1918, são vários anos que tem aí, né, de guerra. O que acontece é que essa jovem acaba sendo cortejada, né, pelo irmão desse soldado, tá? O irmão do soldado não esperou o soldado voltar, no caso o irmão dele voltar, e começou a dar em cima dessa jovem. E ela acabou cedendo, né? Sem ter a certeza, sem ter a segurança se o seu noivo voltaria com vida ou não. Ela acabou cedendo aos encantos do seu cunhado, que acaba se transformando no seu namorado e muito rapidamente acaba se transformando posteriormente no seu noivo e no seu marido. Então eles se casam e eles vão morar numa casa na colina. Essa menina, ela tinha muito dinheiro, a família dela tinha muito dinheiro, era muito abastada, né? Então eles vão morar num casarão na colina. E aí você já tem aquele cenário que é típico de filme de terror americano, de alguns filmes de terror americano, né? Uma casa na colina e tal. E o que acontece basicamente é que na noite do Natal, na véspera, no caso do Natal, dia 24 de dezembro, durante a Primeira Guerra Mundial, do nada
Quem bate na porta dessa casa é justamente o soldado, o ex-noivo dessa menina. Ele teria ido para a guerra e volta sem avisar que teria voltado. A mulher, então, tá lá em cima, a ex-noiva dele tá em cima, no primeiro andar, é uma casa na colina muito grande. Ela tá no primeiro andar, nem sabe exatamente o que é que tá acontecendo. O marido dela, o atual marido dela, que é irmão desse soldado, está na sala e é ele quem abre a porta. Então, quando o rapaz abre a porta, ele tem uma surpresa, né? Inclusive uma surpresa inesperada, uma surpresa inesperada é redundância, né? Mas assim, uma surpresa desagradável, que eu queria dizer. Ele vê o irmão dele e toma um susto, mas mesmo assim ele convida para entrar, né? E ele conversa durante alguns minutos com o irmão e ele acaba contando que ele deu em cima da ex-noiva do irmão, não sabendo se ele ia voltar ou não, e teria se casado com ela, né? Então o irmão fica muito decepcionado, pelo menos ele se mostra muito decepcionado com isso, né? E ele perde a cabeça e decide atirar, né, no próprio irmão. Então o soldado tira uma arma e atira no irmão e sai correndo da casa. Da mesma forma que ele chegou do nada, ele sai do nada dessa casa, desaparece completamente. A mulher que está lá em cima ouve o tiro e vai lá para baixo da casa. E quando ela chega lá, ela vê o seu marido, né? Foi alvejado, ele está sangrando, mas ele ainda está vivo, né? Então ela pergunta o que foi que aconteceu e ele diz: olha, o meu irmão apareceu aqui, eu contei para ele sobre o nosso relacionamento, eu disse para ele que a gente se casou. Ele ficou muito aborrecido, muito decepcionado e atirou em mim, né? Ela decide chamar a polícia e a polícia chega no local. E a polícia decide fazer algumas buscas, né, na região. Levam ele para o hospital e tal. Uma coisa que não ficou muito clara para mim é se ele morreu ou não, tá? Isso não ficou muito claro para mim. Ele é levado para o hospital, a polícia faz a busca no local, mas diz que não consegue encontrar vestígios desse irmão. Realmente ele, enfim, desapareceu e tal. O cara deve ser treinado, né, na guerra, enfim, ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas o fato é que o camarada desapareceu completamente. Isso aconteceu no dia 24 de dezembro, durante a Primeira Guerra Mundial. No outro dia, no dia 25 de dezembro, chega um telegrama nessa casa. E a mulher decide abrir o telegrama. E o telegrama está informando que numa operação de guerra, o soldado, no caso, o telegrama tinha sido direcionado para o irmão dele, no caso, o irmão do soldado, que seria o marido dela, tá? Mas ela decide abrir porque o rapaz, não sei se estava morto ou se estava internado no hospital. Esse telegrama informa que numa ação, né, militar, o soldado que havia sido enviado para a guerra, que seria agora o cunhado dela, o ex-noivo, teria morrido. Isso teria acontecido no dia 21 de dezembro. Ou seja, ele morreu no dia 21 de dezembro, mas no dia 24 de dezembro, 3 dias depois, ele aparece na casa para tirar satisfações ali, supostamente, deste relacionamento, né? Ao que tudo indica, ainda, mesmo morrendo depois da morte, ele não estaria satisfeito com o que o irmão fez a ele, né? Essa traição. Então essa é uma lenda que é muito contada lá na Virgínia Ocidental, né? Entre os mais antigos, entre os senhores de idade, porque essa lenda ficou muito popular no início do século passado, tá? E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Vídeos de terror, vídeos com lendas, né, com histórias de assombrações, lobisomens. E eu vou pedir o seguinte para você: você escolhe um dos 2 e eu te vejo nesse próximo vídeo.